Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome de Jesus. O programa já começou, estamos a 35 minutos desta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Um dia mais, um dia menos para a volta de Jesus. Já falamos sobre as nossas objetividades, inclusive no momento de oração que teremos. Estamos fazendo de 1h30, né? Talvez hoje, eu não sei se vamos poder fazer esse momento de oração, porque eu estou aqui com o convidado ilustre para o programa de hoje, muito conhecido aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, né? Ele que atende no Oswaldo Cruz e também outro hospital, o Albert Seib, né? Obrigado, Sandro Nato e Roberto Carlos, que são voluntários, né? A expressão que ele gosta de usar, do projeto GRAC, né? Eu estou falando dessa personalidade que nós, no estado de Pernambuco, acredito que ele seja pernambucano, né? Que ele estava morando no Rio de Janeiro, veio para cá, desenvolveu um trabalho na casa da mãe dele e vai contar para nós essa história linda. Estou falando do doutor Antônio Stênio, que está nos dando a honra de estar conosco aqui hoje no programa Acorda Bênção. Bom dia, meu querido doutor. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, pastor Amaro. Bom dia a todos da Evangélica, né? Prazer muito grande nós estarmos aqui, de verdade. Nós estamos aqui com nossos 2 anjos voluntários, na verdade, que são vários, pastor, que participam conosco desse projeto e que nós temos esse ano completando 18 anos. E nós que temos... é o projeto GRAC, né? O projeto GRAC é um grupo, né, de apoio comunitário e que nós temos, assim, uma grande satisfação de estarmos aqui, porque nós temos, assim, muitas pessoas que conhecem o Dr. Antônio Stênio, conhecem a nossa clínica, e às vezes eles vão na clínica ali, pastor, e na verdade eles não sabem que é um projeto social, né? E que nós lutamos com muita energia, com muita determinação, juntamente com muitas pessoas que nos ajudam. Ao longo desses 18 anos, muitas pessoas já participaram dessa nossa história, já escreveram e escrevem conosco essa história desse projeto, porque é um projeto que, quando nós voltamos do Rio de Janeiro para Recife, nós terminamos a nossa residência em cardiologia no Hospital na Universidade Federal de Pernambuco, e nós conseguimos, em 92, termos a nossa formatura, e nós fizemos o que? A especialização no Rio de Janeiro. Quando nós estávamos ali, nós sempre estávamos pensando em voltar para Recife. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade muito humilde, onde eu nasci, como também o senhor já falou, que nasceu em um local simples. Todos nós que estamos aqui, tenho certeza que vocês também, né, têm uma história de muita dificuldade, todos, independente de qualquer que seja o estado social, mas nós temos dificuldades que enfrentamos. E quando voltamos para Recife, minha mãe, ela achou que eu estava com problema na minha mente, pastor. Porque ela disse: eu acho que você não está bem. Ela disse assim mesmo: eu acho que você não está bem não, meu filho, porque você faz uma residência, você estuda aqui na universidade, vai para o Rio de Janeiro fazer uma especialização, estuda muito lá e volta e quer colocar um consultório dentro da minha casa, na sala da minha casa. Como pode ser assim? Ela dizia: como é que você... Eu pensava que você iria colocar um consultório ali num local, num polo, chamado Polo Médico, que podia ser na Ilha do Leite, em Boa Viagem, no Espinheiro, vários locais. A gente sabe que a Ilha do Leite aqui é um dos grandes polos médicos do Brasil. Mas eu disse para ela: veja bem, minha mãe, nós temos o objetivo de ajudar as pessoas que precisam. Pessoas que nós conhecemos aqui no nosso dia a dia, porque são pessoas que nos ajudaram, me incentivaram, vizinhas, vizinhos, pessoas da minha rua, e são pessoas que participam conosco dessa nossa história como sendo médico, estudando em hospital público, utilizando transporte público, na universidade pública, a alimentação também, nós tínhamos alimentação no restaurante universitário, ou seja, alimentação pública. Então nós sabemos que as dificuldades, nós conhecemos realmente as dificuldades em todos os segmentos
do cidadão. Nós entendemos que... Quer dizer que o senhor é pernambucano e foi estudar... Fui para o Rio de Janeiro terminar a residência, né? Na residência. Mas quando eu volto para Recife, nós começamos então ali, na sala, no terraço da minha mãe ali, em Água Fria, esse projeto. Colocamos o nome Grupo de Apoio Comunitário. E nós pensávamos apenas que iríamos ficar só ali, né? Restrito naquela comunidade. Significa isso. Grupo de Apoio Comunitário. E nós pensávamos que iríamos ficar só ali, naquela região ali, Água Fria, né? Naquela rua, naquele quarteirão. Mas nós passamos a cada dia mais, isso eu falo para vocês, que nós começamos em 2004, vai fazer 18 anos isso. Já tinha dificuldades. Nós já enfrentávamos no serviço público uma enorme dificuldade para nós conseguirmos atender as pessoas pela grande quantidade de demandas. O serviço público, vocês sabem que agora na pandemia, salvou e salva muitas pessoas. O serviço privado, ele superlotou logo, não foi? Tivemos dificuldades, muitas dificuldades para termos acesso à emergência, às enfermarias, às UTIs. Então o serviço público ele cresceu de uma forma intensa e muito rápida. Então quando nós começamos a dar plantão ali, pastor Amaro, no Hospital Oswaldo Cruz, nós ficamos ali perplexos. Por quê? Já conhecia já. Eu já tinha sido estudante ali, estagiário já. Mas agora é diferente. Uma coisa é você passar uma medicação num plantão, por exemplo, esse horário agora. Nós temos quase 1h da manhã. Então uma coisa é chegar um paciente na emergência, um paciente com a dor no peito, e nós sabemos que temos ali um médico que está talvez descansando ou está fazendo outra atividade. Então a gente tem como ter esse suporte, Sandonato, Roberto Carlos. Mas quando você se forma, para você dar uma medicação tipo dipirona, Tilenol, você fica com medo. Porque você fica inseguro. Sim, sim. E aí nós começamos então a fazer o quê? Analisando que o sistema público, a saúde pública é cada vez mais precária, nós não ficamos só reclamando de braços cruzados. Nós fizemos o seguinte: vamos começar um trabalho que vai auxiliar o SUS, que aí surge o GRAC. Conversamos com os nossos amigos, vizinhos, amigas e amigos, e essas pessoas verdadeiramente, eles passaram a nos ajudar. Então esse projeto existe há 18 anos, e que hoje nós atendemos as pessoas nas praças, nas casas, nas ruas, e que nós... Importante, doutor, desculpa eu lhe interromper, importante o senhor contar esse depoimento, essa história aqui no Acorda Benção, porque pelo que eu estou percebendo, o senhor resolveu fazer um projeto para dar assistência à população, para desafogar o SUS, né? Ser uma coisa mais imediata para a população. Isso. Né? E, pelo que eu estou vendo, era uma coisa mais assim, filantrópica, altruísta, não necessariamente política. Não tínhamos porque, assim, desculpa lhe interromper, porque as pessoas interpretam, a maioria dos personagens políticos, né, que alguns surgem no cenário de paraquedas, né, por conta de fazerem exatamente algo já como trampolim para essa situação, que não foi o seu caso. É bom que isso fique bem claro, e é bonito isso, né? Porque existe, obviamente, o senhor tem uma história de uma trajetória de candidaturas, né? Isso. Que não vai parar agora, claro, mas é importante que as pessoas saibam que não foi uma coisa voltada para se eleger, para se promover politicamente. Foi pensando no próximo, né? Em ajudar. Isso é lindo, né? Isso aí, pastor Amaro, nós não participamos das políticas estudantis, né? Se nós tivéssemos a intenção de entrar na política ou sermos... Já vinha lá, né? Nós já tínhamos feito naquela política chamada política estudantil. Perfeito. E que, na verdade, nós começamos a desenvolver o projeto GRAC pela influência espiritual, porque com a formação espiritual e que nós começamos a desenvolver, nós achamos e sabemos que é importante nós ajudarmos as pessoas, principalmente dentro da nossa profissão. Eu como médico, o senhor como pastor, como comunicador, o cantor Sandonato que está aqui conosco, o Roberto Carlos dentro da sua profissão também. Então, cada pessoa, cada profissional, ou mesmo que você não tenha uma profissão definida, você pode ajudar e pode construir um projeto que ajude. Eu defino que fazer a obra de Deus, doutor Estênio, é cuidar de vidas.
Isso. É quando eu digo que o policial tem que ser policial não só para ele, tem que ser policial para os outros. O advogado tem que ser advogado só. Para ele, quando eu falo, é o cara, é a sua rentabilidade, é a sua função, é o seu ganha-pão, mas sem função do outro. Exato. Né? Ajudar quem não pode pagar, quem não pode. Tá entendendo? Honorários advocatícios, quem não pode se defender. Isso. Né? E vai lá e tal. Quando o médico, principalmente, né? Que na enfermagem a gente chama de o detentor do cuidado. Na medicina eu não sei qual é o termo que se dá, mas assim, é porque a gente que é técnico de enfermagem que bota a mão na massa mesmo, assim, tipo, não que eu tô no bote, né? Mas é a ponta da lança. Mas é a ponta da lança. É o senhor quem diagnostica. É o senhor quem faz toda essa anamnese da situação, e que uma dica sua salva a vida. Pode salvar, sim. Não é? Pode salvar. Pode, né? com certeza. Se não salvar, mas vai fazer com que ela dure mais um pouquinho. Alivia o sofrimento, né? Alivia o sofrimento. É verdade, é verdade. A questão que a gente começou a desenvolver o projeto, em 2004, nós atendíamos ali na casa da minha mãe. Começamos a atender, nós vimos eu só trabalhava no Agamenon Magalhães. Quando eu chegava em casa, tinha aquela fila quilométrica. E aí que eu cheguei de ter aqui um depoimento de Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos vai entrar aí, vai falar ao vivo aí, que ele conheceu o projeto logo nos primórdios. Ele foi atendido. Sim. Foi atendido a alguém da sua família, que ele vai dizer quem foi atendido por mim há mais ou menos, se o projeto tem 18 anos, há mais ou menos uns 15 anos atrás, em uma situação em que nós estávamos ainda atendendo na sala da casa da minha mãe. Roberto Carlos, como foi? Deixa eu passar aqui a imagem, né, que eu agora também, além de operador de áudio, eu sou cameraman. Pronto, eu disse a vocês que Roberto Carlos estava aqui, é o bonitão aí, ó. A paz, meu irmão. Bom dia, né? Bom dia para todos também, né? A paz de Deus para todos também, realmente, né? Como nosso amigo o doutor falou, e realmente aconteceu nessa circunstância mesmo, né? Eu era casado, realmente hoje eu sou separado dessa pessoa, mas nós não deixamos de nos comunicar, e isso me preocupou muito, que ela também tinha problema de coração. Nós andamos todos os hospitais, alguns médicos chegaram e disseram que era ansiedade, e isso aí também me perturbava, né? E ela chegou a inchar tudinho e ficar ridícula, né, na doença. E um certo rapaz que o ajudava também, ele me conheceu e disse assim: rapaz, você vai conversar com o doutor Estênio. Aí eu digo: rapaz, eu não conheço esse cidadão, mas vou lá, né? Porque em prol da minha família, né? A gente tem que ir. Né? E principalmente a esposa, que é a mãe das minhas filhas, dos meus filhos. E eu fui até a residência da mãe dele, realmente, né? E o esperei a hora que ele chegasse, e graças a Deus, para a glória e honra do nome de Jesus, ele chegou e eu fui comunicado. E nessa comunicação eu fiquei também muito assim emocionado, porque ele me deu uma atenção magistral, né? Que eu nunca tinha visto ele nunca me viu, nem me conheceu, mas me deu aquela atenção maravilhosa. E eu sou muito grato, primeiramente a Deus, e depois porque Deus o usou. Foi aquilo que a gente conversou, né, Roberto Carlos? Foi uma orientação dele, científica e tal, que poupou a vida da sua ex-esposa, né? Que até hoje está aí contando a história. Né? Em nome de Jesus. Que maravilha. E realmente foi o que aconteceu. E ele chegou, me deu aquela atenção maravilhosa, eu fiquei muito alegre, muito feliz da vida. Ele me atendeu mais rápido, né? Ele até trocou os comprimidos que o outro médico tinha passado, e no outro dia eu já senti a reação, né, do que ele fez, né? Do que Deus usou e ele fez realmente, e para a glória e honra do nome de Jesus, ela está aí, né? Bem, né? Sou grato a ele sabe muito bem, muito grato, ela também é muito grata a ele, né? E nós estamos aí, né, agradecendo a Deus por tudo, e que Deus dê vida longa a ele, né? Foi hoje mesmo que eu estava conversando com a genitora dele também, que eu vou na casa dele, e estava conversando com ela, com o irmão dele, e falando sobre essas maravilhas que ele fez. Pois é, e outra coisa, Roberto Carlos. Sou grato demais. Outra coisa interessante, pastor Roberto Carlos e Sandro, que quando você faz algo aqui na Terra de bom, você às vezes não tem aquela, digamos assim, colheita, né? Que é tão instantânea.
E às vezes você diz, poxa vida, a gente faz tantas coisas para o próximo, mesmo sabendo que nós somos deficientes, né? Sabendo que não existe nenhum justo sequer aqui na Terra, mas a gente procura pelo menos minimizar essa maldade Sim. que é intrínseca de cada um. E acontece que, depois de muito tempo, Roberto Carlos reaparece, mas antes dele, o que acontece? A irmã de Roberto Carlos, Cristina, ela, hoje, eu acho que é mais ou menos uns 4 a 5 anos, 5 anos. ela cuida do meu filho na minha casa. Mundo pequeno, né? Quer dizer, a gente acha coincidência? Não existe coincidência, né? Existe um planejamento de Deus, um projeto que Deus, ele tem o controle do universo, da mesma forma que o pastor Amaro está aqui, ó, controlando, fazendo o áudio, fazendo o som, a imagem, tá certo, aqui conversando, mas tendo que manter toda essa programação. Você imagina só Deus centrado no trono celestial, no santuário, no Santo dos Santos, ele comandando todo o universo, não é só o planeta Terra. Tudo. Nós estamos aqui hoje porque ele permitiu nós estarmos. Amém. Glória a Deus. Não é verdade? É verdade. Não existe coincidência, você está me ouvindo aqui, tanto pelo Kawai como pela rádio, pelo Face, entendeu? Então existe um projeto, um planejamento de Deus em nossas vidas. Então, o que aconteceu com Roberto Carlos foi algo que lá atrás nós conseguimos ajudar a esposa dele, Dinha, um atendimento na casa da minha mãe. Correto. E depois de muito tempo, a irmã de Roberto Carlos, ela passa a cuidar do meu filho, Antônio Estênio Filho. Então existe ou não existe um projeto de Deus na minha vida e na vida de você? Lógico que sim. Então, outro depoimento que eu queria que desse aqui, Sandro Nato, ele vai falar como ele conheceu o projeto, Sandro, e também como o projeto chegou na tua casa, na vida da tua irmã, na vida da tua família. Pronto, Sandro Nato está com a gente, que é cantor também, né? É cantor, né? Também outra potência, né? Amém. E Amém, voluntário do projeto GRAC. Verdade. E Pode chegar mais perto. Esse microfone aqui é que nem Jesus. tem que chegar pertinho dele, Quanto né? mais perto, melhor. Né? Jesus é assim. É verdade. A gente serve Quanto mais Jesus de perto, longe. Tem que seguir Jesus de perto. Não é? É verdade. Quanto mais perto, melhor. Mais sabor de ser crente, mais vontade, mais disposição. Servir Jesus de longe tem futuro, não. É verdade. Amém. Então, eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite, né, no seu Amém. programa, Acorda a Bênção. Acorda a Que Bênção. todo povo tem que estar desperto, né? A segunda volta de Cristo, que está Isso. próxima. E eu fico também muito feliz em falar do Projeto GRAC, um projeto que alcançou a minha vida, alcançou também a minha família. A minha irmã, ela foi diagnosticada com a insuficiência cardíaca e o Projeto GRAC a abençoou, ou seja, ela conseguiu uma consulta com o Dr. Antônio Estênio em casa. Isso é difícil de acontecer hoje com os médicos, né? Os médicos, eles não chegam na nossa casa para nos atender no horário que não seja tão viável. E isso aconteceu com o Dr. Antônio Estênio. Ele foi na nossa casa, se dispôs a ir na nossa casa voluntariamente, e ali a minha irmã foi diagnosticada, e a gente pôde ver o quanto que Deus é maravilhoso ao ver que Deus tem usado esse homem para a glória do seu santo nome. E além disso, pastor, dela ter tido essa consulta, esse presente de Deus, ela também conseguiu outros exames que eram caríssimos, mas conseguiu, para a glória de Deus, através desse projeto. Eu também consegui alguns exames, fui atendido, assistido por esse projeto maravilhoso, e hoje tenho o maior orgulho em dizer que eu faço parte desse projeto GRAC. Amém. E quero que outras pessoas também o conheçam da forma que eu conheço, para que assim outras vidas também possam ser ricamente abençoadas através deste grupo de apoio à comunidade. A gente fala a comunidade, mas não se restringe a uma comunidade só. A gente quer que a água fria. Isso, a gente quer que se expanda para outras comunidades, outros bairros, pessoas carentes, pessoas que necessitam, pessoas que precisam receber essa bênção, né? Essa bênção do Senhor. Falar nessa abrangência dessa assistência do GRAC, doutor Estênio, o senhor faz trabalho nas comunidades e tem também o centro de apoio ali, né, que é o GRAC. Depois o senhor vai dizer para nós o endereço, mas eu soube também de um outro local que está sendo organizado, né, e quem está nos ouvindo agora, por exemplo,
e quisesse receber o GRAC, o projeto, né, que tem essa abrangência na sua comunidade. E a gente vai passo a passo, porque aqui, pessoal, deixa eu botar a câmera para mim um pouquinho, eu sou feio, mas não mordo não, né? Que aqui tá, não é nada assim, a gente poderia até ter feito isso, né, antes de começar o programa. Vamos elaborar essas perguntas aqui para tudo flui, aqui flui, natural, aqui, né? É natural, né? Aí a gente vai respondendo isso aqui assim. Quero agradecer a audiência no Facebook, os compartilhamentos, nós já chegamos a um monte de compartilhamentos aqui no Facebook. Obrigado, as curtidas. Jorge Souza, obrigado. Severina Luzinete, também interagindo conosco aí no Facebook. Daqui a pouco a gente vai liberar a linha telefônica, o Zap e 8720-4989, para fazerem perguntas ao doutor Estênio sobre a questão da saúde, né? Ele até ficou à disposição disso aqui. Então, doutor Estênio, sobre essa abrangência do GRAC, Grupo de Apoio Comunitário. Isso. Não é? Não se restringe, como disse o Santos, a água fria. Isso. Tem expansão em qualquer lugar. Qualquer local. Nós já conseguimos atender mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas. De cortesia. Ao Quer dizer longo que desses 18 eu anos. falei que o senhor tinha atendido mais de 50 mil pessoas. Eu pensei que esse atendimento seu Sim. a 50 mil pessoas era dentro das unidades hospitalares que o senhor Atende, né? Já atendeu, né? Que o senhor falou Isso. do Agamenon Magalhães. Eu praticamente fui criado dentro do Agamenon, que minha mãe só vivia lá. Sei. Né? Mas para mim era juntando as unidades hospitalares, né? Mas não, é o GRAC em si. O GRAC. Porque como médico você atende muita gente, né, nos hospitais. Atendo. Meu Deus do céu. No A gente ABC, está ali ouvindo agora, no Oswaldo Cruz. a evangélica abrange o estado de Pernambuco até o litoral paraibano. Certo. Né? Isso. Então tem gente que diz, doutor Estênio e tal. Verdade. A minha mãe mesmo lhe conhece, assim. Já Já passou do senhor. né? Minha mãe, o senhor não conhece ela assim de nome agora, porque é muita gente, né? Mas ela lembra do senhor. Né? Quando ela. Minha mãe é um milagre vivo, depois eu falo pro senhor dela. Minha mãe passou 45 minutos com uma parada cardiorrespiratória. É brincadeira, Né? E ele foi um dos cardiologistas que já acompanhou. Sim, aí é só o GRAC Só. que Atende. Nós já atendemos. esse mais de 50 mil pessoas é pelo GRAC. É pelo GRAC, porque a gente faz empreensamento. E lembrando, professor. pessoal, ele atende no Oswaldo Cruz e atende No Albert Seib. Albert Seib, né? O GRAC atende. Como cardiologista? Como clínico? cardiologista. Não, só cardiologista. Só cardiologista. Você imagina o seguinte: nós fazemos o projeto nas praças. Então, nas praças, quando nós vamos fazer o atendimento, só ali a gente atende 50 pessoas. Né? Sábado e domingo nós estamos fazendo esses projetos. Atendemos nas casas de algumas Como pessoas. esse atendimento, doutor, cardiológico... Na praça, por exemplo. Na praça, como é, por exemplo? Por exemplo, nós desse? fizemos sábado e domingo. Já faz 2 sábados e 2 domingos. Então a pessoa está passando ali na praça, ela vai fazer uma avaliação da pressão arterial, da glicose, e também ali ela vai conversar comigo. Doutor, então me fala um pouco, já entrando, como eu disse, aqui é na base do VaptVupt, né? Então, veja só, o senhor falou do aferimento da pressão. É importante aferir a pressão, doutor? Muito importante, porque as doenças cardiovasculares, elas são as que mais matam as pessoas no mundo inteiro, ou levam ao óbito. No mundo inteiro, se você for colocar estatísticas, as principais doenças que levam a pessoa a morrer, doença cardiovascular no mundo. Aí depois você vai ter, né, as doenças degenerativas, doenças infecciosas, tá certo? Cerebrovasculares, mas a doença cardiovascular é a primeira. E dentre as doenças, o que contribui para você ter um infarto, um AVC, com certeza é a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica. Então muitas pessoas estão passando ali na praça e não sabem que tem pressão alta porque não tem sintomas. Eu lembro de uma paciente que passou, Sandro Nato, Roberto Carlos, passou na praça no sábado retrasado e deu um adeuzinho assim para mim, que ela me conhece, né? Eu conheço ela também, e ela não parou para aferir a pressão. E naquela mesma noite ela teve um AVC. Veja só. Quer dizer que esse aferimento da pressão, a pessoa passando por um tal, é importante dar uma olhada, porque pode... importante. Com certeza. Então a gente, por exemplo, quando tinha jogos de futebol
né, no Campeonato Pernambucano, no Campeonato Brasileiro, a gente também colocava ali uma tenda e atendia as pessoas que iam para o campo de futebol. Muitas pessoas, eu dizia, olha, você não pode entrar nem no estádio, você está com a pressão de 22/14. Falar nisso, doutor, com essa mudança o Covid mexeu com muita coisa, né? Qual o termo que agora me foge à mente, mas qual A doença que é o principal sintoma do paciente. Qual o número, né? Que agora o termo que eu me esqueço. O número que da medida da pressão arterial. Normal. Sim. Veja só, o que é que está acontecendo? Essa pergunta do senhor é muito importante. Muitas pessoas não eram hipertensas, não tinham pressão alta. O Covid mudou muitas coisas, muitas taxas, né? Muito verdade. Muitos dados, alguma coisa. E muitas coisas ainda vão acontecer como sendo a médio e a longo prazo, como sendo sequelas. Então, muitos pacientes chegam no nosso consultório que não eram hipertensos, ou seja, não tem a pressão acima de 14/9. O limite máximo mais rigoroso é 13,5 a máxima e 8,5 a mínima. É o limite, mas a gente considera 14/9. Agora, se a pessoa... Às vezes, se a pessoa se aferir agora a pressão 14/9, vai dizer, tá alta, não tá alta. Não. Tem que regular hoje. Tem que avaliar. Por exemplo, agora à noite, pela própria dinâmica do dia e a liberação de algumas substâncias, uma delas é o cortisol, a tendência nossa é, pela manhã, a pressão subir, para que a gente possa sair da cama, né? Sim. Ficar alerta para poder o músculo chegar ao sangue, você se levantar e você fazer a sua atividade. Então, pela manhã, existe uma tendência da pressão subir um pouquinho mais. Aí, quando você atinge meio-dia, 2, 3 horas da tarde, vai diminuindo esses valores numéricos, né? Porque está diminuindo também o cortisol. Quando você chega à noite, você tem que estar com todos os seios, as suas taxas baixas. Isso. Ou seja, a pressão tem que estar baixa, a frequência cardíaca tem que estar baixa, o funcionamento do aparelho cardiovascular, o funcionamento do aparelho geniturinário, tudo tem que diminuir. O cérebro tem que diminuir também o seu funcionamento para você ter um sono que é reparador. Para você poder dormir e nesse sono você tem o quê? O que nós chamamos que o sono ele é remédio. Porque você deita com a dor nas costas e acorda sem a dor. Como foi isso? Foi o colchão? Foi a posição? Recuperou as baterias, né? Exatamente. E tem pessoas que dormem com a coluna normal e amanhecem com a dor na coluna porque não foi um sono reparador. Então você vê, o paciente ele tem que entender que ele é normotenso quando ele está com esses níveis de pressão normal, de menor do que 14/9. Agora existem algumas peculiaridades. A pressão da criança é diferente, a pressão do idoso é diferente. Um paciente que é diabético, tem colesterol alto, tem vários fatores de risco, você tem que ter um cuidado maior da sua pressão, tem que ter um cuidado maior das taxas do colesterol, da glicose. Então isso varia muito. O que é importante sobre a hipertensão é se tem ou não lesão de órgão-alvo. Por exemplo, se você é hipertenso e você já tem alteração na retina, se você já tem alteração ou crescimento do músculo cardíaco, se você já tem alteração ou alterações no funcionamento dos rins, se você já tem algum episódio transitório isquêmico cerebral, se você já tem alguma alteração vascular na sua vascularização periférica. Então, órgãos nobres são aqueles órgãos vitais importantes. O cérebro, o coração, né, os rins. Então, não é só o número. Porque você pode ter, por exemplo... Você falou sobre essa vascularidade nos órgãos dos membros inferiores. A pessoa que sente dormência, pode estar relacionada à pressão alta. Pode estar, né? Pode estar relacionada ao colesterol. Formigamento. E está muito relacionada à coluna ou à diabetes. Quer dizer que o dedo, porque eu tenho uma pessoa próxima a mim que está sentindo os dedos dos membros inferiores como se tivesse com cãibra ou dormente, quase que sem muita sensibilidade. Está relacionado à coluna ou a... A chance, quando são os dois membros, porque, por exemplo, a perna esquerda e a direita, normalmente está relacionado a doenças neuropáticas, ou seja, doenças chamadas de neuropatias periféricas provocadas a mais frequente a diabetes. Agora, quando tem só um membro dormente, aí está relacionado às alterações da coluna, às obstruções, às hérnias, quando é unilateral. Agora, quando você tem as duas mãos dormentes, quando tem os dois pés dormentes, e aí você tem o que? Uma chance de ser o nervo, que é o periférico, ele está sendo acometido
pela alteração no funcionamento, porque a glicose está alta. Quer dizer, aí a gente estava falando porque é aula demais, é muita coisa, muita informação, sobre o atendimento do GRAC na comunidade. Então, um dos fundamentais é o aferimento da pressão, que o senhor falou. Na praça. Na praça. E a glicose? A glicose. Por que a glicose? Porque a glicose... A pessoa está... De que hora é o atendimento do GRAC na praça? Normalmente a gente faz pela tarde, no sábado e no domingo pela manhã. Pronto. Então, veja só, à tarde... E pela manhã, a pessoa já se acordou, já comeu café, atolou açúcar no café, né? Atolou adoçante. Isso. Aí de manhã. Isso. Comeu aquela bolacha, aquele pão. Pão, agora tá meio rindo comer pão tá caro, só misericórdia, né? Mas mesmo assim, vai, né? Agora de tarde. Depois do almoço, né? Já comeu aquela lasanha, aquela... Aquele feijão adubado, né? Louvado seja o nome de Jesus já. E aí, para aferir a glicose, doutor, numa situação dessa? A glicose, em qualquer momento do dia, em jejum ou não, ela não pode passar no dedo, a avaliação capilar periférica, não pode passar de 140. Não pode passar de 140? Não. Você pode comer, você pode ter tomado café, você pode ter almoçado. Tochou Guaraná, que é um tal de Guaraná. Refrigerante, né? Você pode. Mas quando você... Os crentes gostam muito de Coca-Cola. E pizza. Duas coisas que aumentam a glicose e a pressão. Terrível. Aí, vamos lá. Aí, o irmão tá... Então você vai de manhãzinha cedo, por exemplo, vai aferir a sua glicose. Se você estiver em jejum, ela não pode passar de 140. O ideal, no dedo, não estou falando em jejum, na glicemia, não é glicose sérica, não é glicose no sangue, é a capilar, no dedo, chamada hemoglucoteste. Aquela glicose que você vai furar o dedinho ali e vai fazer o exame. Então, se você, em qualquer momento do dia, se você for aferir essa glicose capilar, ela tem que ser menor do que 140. Tá certo? Agora, você tem que ver o que? Fatores de risco. A superfície corpórea, a gordura abdominal, ela é um dos fatores que faz parte da chamada síndrome ou tetralogia da morte. 4 fatores que se juntam e vão formar a síndrome metabólica: gordura abdominal, intolerância à glicose, não é nem a diabetes, só a intolerância à glicose, a pressão arterial alta e o colesterol alto. Se você tivesse esses 4 fatores num corpo só, você está dentro da síndrome metabólica e você está dentro do quarteto da morte. Por quê? Esses fatores se juntam e provocam problemas no coração, problemas no cérebro, problemas nos rins, provoca hipertensão, provoca diabetes, provoca dislipidemia e vai alterar todo o seu organismo. Então, a situação é a seguinte: quando nós estamos ali fazendo essa triagem, pastor, muitas pessoas não estão sabendo que são hipertensos e estão com pico hipertensivo, mas não têm sintomas, porque isso é uma enganação, né? Porque você acha que, por exemplo, eu não tenho problema de pressão não, doutor, porque ele diz assim, porque eu não estou com dor de cabeça. Normalmente, a dor de cabeça pode estar relacionada ou não à hipertensão ou pico hipertensivo. Mas a insônia já é um dos sintomas da hipertensão arterial. A insônia. Você desenvolver tonturas. Porque tem gente até que pensa que o acorda benção, doutor, é só para quem tem insônia. Eu digo não. Tem gente que trabalha de madrugada, tem uns porteiros. Isso. Eu estou aqui com um grande técnico de enfermagem, meu amigo Carlos, da linha do tiro, né? Que não sei se está de plantão. Se tiver de plantão, está no descanso, está vendo o zap, está vendo, está acompanhando a entrevista. Um abraço, Carlinho, estudou comigo, fez enfermagem comigo. Isa Alves, Elizabeth lá na Suíça. Isso aqui no meu Facebook. O senhor está com o seu toque-toque aí, né? Eu estou com o Kauai aqui, já está quase 4 mil pessoas aqui. Ó. Graças a Deus. Um abraço. Severina Luzineto Ibura, Jorge Souza está conosco, muita gente. 95 compartilhamentos no Facebook. Muito bem. Já estamos aqui. Então, daqui a pouco, pessoal, a gente vai liberar a linha. Senão o pastor vai endoidar aqui. Eu não vou nem pedir para fazer pergunta pelo Kauai do doutor, né? Porque eu estou interlocutando aqui a situação. Você vai mandar uma pergunta para o Zap ou no Facebook do Acorda Benção aí, no Message do Acorda Benção. O Zap é o 98720-4989. 98720-4989. Você digita a sua pergunta ou manda um áudio que eu mando a pergunta aqui ao vivo para o doutor. A gente está falando sobre o atendimento do GRAC nas praças. A gente já viu 2 ações aqui fundamentais, salvíficas, né? Podem ser salvíficas para você, ouvinte.
aferimento da pressão arterial E a glicose. e a glicose. É importantíssimo, Né? né? A gente acabou de ter uma aula tremenda. Né? Que mais, doutor? Sim, então, por exemplo, então o paciente ele tem a emergência hipertensiva e tem a urgência hipertensiva. Então, por exemplo, quando você tem que ter uma atitude, tomar alguma medicação em menos de 1 hora, isso aí é emergência hipertensiva. Quando você tem que baixar a pressão em 24 horas, é urgência hipertensiva. Então, pessoas que passam e não sabem que são hipertensas, estão tomando medicações e não está controlando, e tem um risco de fazer um quadro, por exemplo, um quadro terrível, quando a pressão sobe muito, chamado edema agudo pulmonar, em que você vai ter uma sensação de estar morto no seco, porque a pressão sobe, o coração não consegue bombear o sangue e vai líquido para o pulmão, e isso desenvolve edema agudo pulmonar. Você pode ter, pelo pico hipertensivo, a dor no peito, e isso aí vai chegar, essa dor no peito, por exemplo, não chegou sangue nas coronárias, você pode fazer um infarto agudo. Você pode ter um aneurisma dissecante de aorta, a pressão ser tão grande que ela começa a dilacerar a parede da aorta e você começa a dissecar pelo pico hipertensivo. E essa dor no peito não é de infarto, e sim de aneurisma dissecante de aorta. Você pode fazer um quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico, que é muito pior do que o isquêmico, por causa do pico hipertensivo. Então a gente ali na praça, a função nossa ali, pastor Amaro, vocês estão nos ouvindo, é muito importante porque muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de atendimento, não têm acesso ao esclarecimento. E nós levamos medicações. Por exemplo, a gente leva medicação para a praça, Sandro Nato. Fala para o pastor Amaro, como você tem percebido ali, tem gente que faz um pico hipertensivo, se fosse atendido na emergência, talvez passaria 4, 5 horas. E a gente faz a medicação ali, uma medicação muito simples, e a pessoa fica ali meia hora em observação e sai de um quadro de emergência. E a pressão controla. Então o que é que a gente necessita, pastor Amaro? O que é que a gente necessita, Sandro Nato? O que é que a gente necessita, Roberto Carlos? O que nós necessitamos... Me permita-me, doutor, permita-me, eu vou estar sempre interrompendo o senhor. Pois não. Me permita-me, o senhor é médico. Isso. Né? O senhor pode até, não sei se é feito isso, não sei, desculpa se eu estiver sendo invasivo, dizer à pessoa, olha, procure fazer um tratamento da sua pressão, até porque o remédio é para uma situação de emergência, como o senhor falou. Isso, Não é? Não sei se é sublingual, não sei como é de emergência, mas o senhor percebe que essa pessoa precisa de um acompanhamento. Isso. O senhor já dali, o senhor já pode encaminhar ela para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, ela ter esse tipo de acompanhamento. Entendeu? Porque nós já atendemos Como é mais... fundamental isso. Mais de 50 mil pessoas por conta disso. Agora, note o seguinte, pastor Amaro, só tem o doutor Antônio Stênio como voluntário médico em grande quantidade do projeto, há 18 anos. E eu estou aqui porque Deus nos sustenta, né? Verdade. Porque para você conseguir manter esse projeto, atender as pessoas, conseguir diminuir esse sofrimento, você tem que ter um suporte financeiro, você tem que ter um suporte, digamos assim, de empresários para manter esse projeto, você tem que ter uma ajuda de governo, e nada disso nós temos, né? Deixar bem claro para vocês aqui, mesmo, doutor? Para deixar bem claro para vocês aqui, a gente não tem apoio de governo Governamental, federal, nem estadual, empresarial, nem municipal, não temos apoio de empresários, não temos apoio de igrejas, não temos apoio de ninguém, a não ser de Deus, nosso patrocinador exclusivo, e temos, por exemplo, apoio de anjos voluntários que nos ajudam, temos médicos que nos ajudam, mas ninguém quer, pastor Amaro, sábado e domingo ter compromisso. Que é dia de lazer, normalmente, folga, tal. Eu convido uma pessoa para participar conosco, ele vai uma vez. Na segunda vez ele já não atende minha ligação. Na terceira vez o telefone dele não pega mais. Na quarta vez ele até... está bloqueado. Não, na quarta vez ele... na quarta vez ele viaja até do país. Para que ele seja incomodado. Bloqueia o doutor. É verdade. Porque quando ele vai no projeto, pastor Amaro, lá, conhece o GRAC, ele diz que maravilha, né, Sandro? Que projeto coisa linda, que coisa linda. Que projeto encantado, né? Não, o pessoal diz do Acorda Bem. Esse programa é uma benção.
esse programa é maravilhoso. Eu digo, irmão. Uma irmã disse uma vez a mim, pastor, não tem dinheiro que paga. Eu disse, tem, 5 mil e pouco reais. Não é verdade? Tem que Pois pagar. é. Então você vê, nós sobrevivemos Eu ali. brinquei com ela, né? Ela riu que só. Mas tem um custo para eu estar aqui evangelizando. 600, mais de 671 conversões. Gente sendo restaurada de droga e tal, na base da oração da palavra. Gente sendo orientada pastoralmente. Se for pagar uma consulta a um psicólogo, a um psicanalista, vai pagar pelo menos no barato aí R$100, 60, se o cabo for amigo. Aqui a gente está com aconselhamento de graça, né? Então a gente, o Acorda Bênção está esse tempo todo, doutor Stênio. Inclusive eu quero mais uma vez agradecer aos missionários ofertantes, inclusive lembrar o pessoal que ainda não ofertou, ofertar, não é? E quem parou, voltar, e quem não é, se tornar um missionário ofertante, um colaborador do programa Acorda Bênção, para que essa obra chegue a 15, 16 e tantos outros anos. E projetos como esse, do GRAC, não é? Precisa de pessoas voluntárias, como graças a Deus o senhor tem, mas quanto mais, melhor, inclusive profissionais da área, né? É verdade. Porque você só vai saber, pastor, da área da medicina, Roberto Carlos, e de outras, da medicina, das ciências humanas também, né? Da saúde que não, eu aprendi que não se chama saúde mental, mas da saúde emocional. Por exemplo, eu tenho aqui um pedido de oração, doutor, de uma mãe. Aqui é assim, o programa é bom por causa disso. Tá gostando? Ou o senhor está gostando do programa, doutor? Excelente. Aqui nós estamos aqui à vontade, né? Porque vejam só, eu estou aqui com um pedido de oração de uma mãe. Eu até disse, doutor, essa mãe aqui, ela está pedindo oração pela filha que está com crise de ansiedade. Eu disse, o coração dessa menina deve estar a mil, né, doutor? É verdade. Aí o senhor disse o quê? O senhor disse, a ansiedade provoca vários sintomas, né? Vários. E agora na pandemia, eu atendi muitas pessoas ali no consultório achando que estava com asma e era ansiedade. Pessoas que chegam com dor no peito e não é infarto, é ansiedade. Taquicardia. Pessoas que chegam ali com ansiedade, dores musculares. Você não imagina, né? Como é que a pessoa acorda com o corpo todo dolorido? Coluna. Você tem uma crise de coluna e você faz uma ressonância e não tem hérnia. A ansiedade contrai a musculatura. Você tem alterações da sua cabeça até a ponta do pé. Tem mais de 100 sintomas. Se eu for falar aqui, ele vai passar a noite todinha. 100 sintomas relacionados à ansiedade. Passar a noite todinha? Aleluia. Eu queria convidar o senhor para participar pelo menos uma vez no mês. A gente vai muito ocupado, né, aqui do Acorda Bênção, uma vez na semana, mesmo da sua casa, que eu sei que o senhor trabalha, tá? Eu fiz ele pagar o preço de estar aqui hoje de madrugada. Não, que é isso? Mas assim, se o senhor puder, de uma vez na semana da sua casa, uma ligação, aumento, saúde, com o doutor Stênio no Acorda Bênção, né? Para esclarecer as pessoas. Pode ser, doutor? Não sei, a gente se acerta depois. A gente conversa isso aí. Quanto é que o senhor vai nos contratar, né? Que a equipe aqui, eu já estou dizendo. Eu estou aqui com eu estou com o Roberto Carlos aqui, ó. Não, o Roberto Carlos é forte. E o rapaz, o sobrenome dele é Nato. Sandro Nato. Faz o comercial, não faz o comercial. Eu trouxe dois empresários aqui para o senhor aqui. O dos navios e o outro é Nato. Nato, tá ligado? Eu sei. Mas é verdade. Mas é um prazer, é verdade. Seria muito importante, doutor. Você não imagina que tem pessoas que estão nos ouvindo agora e que tem várias dúvidas sobre, inclusive, a questão da ansiedade, porque o coração fica muito acelerado, a pessoa pensa que está com um problema. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, e não é, né? É emocional, né? Sandro, você vai dar o testemunho agora, e Roberto Carlos também. Não cita o nome dessa pessoa, que é importante no ponto de vista da música, principalmente a música evangélica e música do grupo de vinil, de pessoas que compositor, um cantor. O grupo de vinil participou aqui do Acorda Bênção por muito tempo, né? Os cantores aqui do estado, mas amigos meus, para que eu o que foi que nós recebemos agora antes de vir para cá? Fala para ele, Sandro. Quem é que vai falar isso, Sandro? Sandro, fala aí. Sem citar nomes, só a situação que aconteceu. Antes de virmos para cá. Tu lembra? Lembro sim, pastor. A gente recebeu um irmão, não é? Que é compositor também. Amigo nosso. Tá. E ele está com uma enfermidade, não é? Muito séria, muito grave. E foi atendido pelo GRAC diversas vezes e hoje também. E interessante é que o GRAC sempre se dispõe, não é? O doutor Antônio Stênio sempre se dispõe
a atender as pessoas, né, independente de classe social, de status ou de outras coisas. E só falando um pouco da praça que o senhor falou, eu queria só ressaltar algo que a gente percebeu que é interessante. Que as pessoas ali passavam, né? E achavam que estavam normais, mas quando aferiram a pressão estava altíssima. 17/2, 18/4 e por aí vai. Então a gente vê que às vezes a pessoa está ali numa situação que acha que, não, eu estou normal, eu estou bem. Não está tendo sintoma nenhum. Não está tendo sintoma nenhum. De repente, né, doutor? Então pode de repente. Então, há um histórico, né? Às vezes. Assim, né? Existe algumas situações. De repente, mas a pressão estava lá em cima. Mas eu vou dizer um segredo para vocês, que somos todos homens que estamos aqui, você é homem também. O homem, ele guarda a doença. Ponto. Como é? Repita, por favor. O homem guarda a doença. E tem medo de hospital, ele tem sintomas e ele não fala para a mulher, para os filhos, para ninguém. E fica guardando. Se for o negócio da próstata e tal, pronto, piorou. Ó, eu não liberei a linha ainda para fazer pergunta não, mas já chegou aqui no Face, Silvio Francisco, a paz do Senhor a todos. Pastor Amaro, gostaria de saber do doutor, porque depois dessas vacinas que tomamos, tem muita gente morrendo de infarto, derrame, etc. Tem algo a ver, irmão? Veja só, a vacina, qual é o objetivo, qual é o princípio da vacina? É você colocar o antígeno, ou aquela doença que está provocando a pandemia, ou que está provocando uma doença, digamos assim, prevalente, e você vai fazer com que o seu sistema imunológico ele possa reconhecer mais rapidamente com a utilização da vacina, para você conseguir, não é, que esse sistema resolva e que você tenha menos sintomas e menos efeitos, na verdade, no corpo todo. Então, no início, quando nós dávamos palestras sobre o Covid em 2020, logo no primórdio, a gente falava muito falamos muito todo dia sobre o Covid. E existia ainda, como existe ainda, algumas coisas desconhecidas, mas se você tem, por exemplo, hipertensão, se você já teve doença cardíaca, se você já tem diabetes, se você não tem uma porta de entrada para que o vírus ele possa alterar o funcionamento desses órgãos, lógico que você vai ter, digamos assim, esses fatores de risco chamados comorbidade, vai favorecer você ter um problema maior no Covid-19. Então, se você está usando, por exemplo, um vírus atenuado e você vai ter uma reação imunológica, então você pode, dentro do seu organismo, ter algum fator que é frágil, isso pode desenvolver pela vacina, ou sem ser a vacina, você pegando o vírus de forma, digamos assim, ativa, você poderá ter ou não uma evolução terrível. Então, com relação à vacina provocar infarto, a vacina provocar AVC, a vacina provocar alterações no fígado, como muitos têm falado, né? Nós não temos recebido, e olhe que eu atendo por mês, no meu consultório lá no GRAC, em torno de 250 a 300 pessoas. E já nós temos a vacina o ano passado, né? Esse ano. Então eu não recebi nenhum paciente que teve infarto, que teve AVC, por conta da vacina. Agora, algumas pessoas que já tiveram Covid, essas pessoas já aparecem com pressão arterial aumentada. Aí isso tem acontecido, a pressão era normotensa, mas existe um detalhe também. Às vezes você não sabia que era hipertenso, nem sabia que era diabético, porque você não fazia avaliação. E quando você teve o Covid, você passou a avaliar melhor o seu organismo. E aí você descobre coisas que estavam ali guardadas e silenciosas. Então, teoricamente, você vai ter uma sequela das vacinas, que vai acontecer algumas alterações. Se você já tiver uma facilidade, tiver uma predisposição de seu organismo ele ter algum tipo de problema no coração, problema no fígado, problema nos rins, problema no cérebro, com a vacina você poderá ter ou não, mas é um percentual muito pequeno que não vale a pena você deixar de ser vacinado por conta disso. Você vê que hoje no Brasil você atinge 680 mil pessoas que foram a óbito, mas você vê na estatística chegando a 150, 180. Aí você pode dizer, isso aí é manipulado. Veja bem, eu queria que você entendesse. Eu sou médico. Eu atendi o Covid na sua fase inicial, onde muitas pessoas dizem isso aí é problema político. Isso aí é o problema de A contra B. Tá certo? Então, no consultório, 2 médicos, isso aqui é importante, pastor Amaro.
2 médicos que estavam do lado do político A, e que esse político A dizia não é para ser vacinado, essa é uma coisa muito superficial. Esses 2 médicos foram a óbito. Preste atenção, isso aí não é coincidência. No meu consultório, um local pequeno, e que nós tivemos ali um médico que dizia, não, do Estênio, fica tranquilo, eu não vou, pode mandar para mim que isso aí eu resolvo, isso aí é uma gripe simples. E esse daí faleceu. O outro passou um ano afastado, depois quando voltou, e o outro se protegia com a proteção da viseira, usava a luva, usava o álcool, atendia de uma forma correta, com toda digamos, a segurança que tem que ter, até hoje nós temos que ter. E esse, depois que voltou, em 2021, no início do ano, pegou Covid e morreu. Eu peguei o Covid e consegui estar aqui hoje pela misericórdia de Deus. Mas tive um dia que eu também quase morri. Então, eu quero dizer para vocês, muitas pessoas que não foram vacinadas estão passando por risco. Por quê? Porque são pessoas que têm pressão alta, diabético, hipertenso, idoso, história de doença pulmonar, história de quê? De ter problemas respiratórios, estão dentro do fator de risco. Então, assim, eu digo para você, meu amigo, que fez essa pergunta, você tem que entender, Silvio, querido, então, você tem que entender, Silvio, que eu sou a favor da vacinação, eu sou a favor porque na prática médica, independente da minha posição política, independente de ser influenciado pela mídia, na prática, ali no meu consultório, eu cheguei a atender 1000 pessoas durante o período do ano 2020. Então ali nós vimos a realidade. Quer dizer, eu tenho uma experiência prática, não é só porque a gente ouviu falar, não é? Doutor Estênio, Bom Santos e Roberto Carlos, eu estou com o meu tempo assim bem, já estou me perguntando, pastor, vai ter oração hoje? Visto que está com esta visita abençoada deste abençoado médico, não, e o cabo é abençoado mesmo, Amém. A gente vai fazer oração, a gente aqui. Amém. Nem que seja 10 minutinhos, pode ser? Pode. Não é? Para não ficar sem oração o programa, porque é a marca do programa oração. A gente vai orar aqui, viu, irmã Luzinete? Vou orar aqui com eles. Doutor Estênio, que inclusive no GRAC não só tem essa assistência à saúde, mas tem também a distribuição de cestas básicas, tem distribuição de Bíblia, e toda terça-feira tem um culto abençoado lá, e depois vai passar o endereço, tudinho. Eu vou estar falando do GRAC aqui mais vezes, do endereço, do dia de culto. A gente está fechando uma parceria aqui, só não rola dinheiro, mas amizade, carinho, amor, o que rola aqui, na paz. Verdade. Né? Eu estou aqui, doutor, com o Davi, de Jardim Atlântico. Podemos ouvi-lo? Amém. Bom dia. Eu vou acelerar a fala dele aqui. Que é Davi de Jardim Atlântico. Bom dia. Bom dia, Davi. Parceiro para o pastor Amaro. Amém, minha bênção. Eu estou assim gostando muito, viu, dessa interação aí, dessa conversa profissional, né, com o Dr. Estênio. Esse projeto também do Dr. Estênio. Eu sou estudante de enfermagem, né? Estou aprendendo mais ainda com o doutor, mas eu tenho uma pergunta. Doutor Estênio, a pessoa que sente dores, por exemplo, no braço, no corpo todo, isso pode ser, sente até dores no nervo ciático, isso pode ser problema de ansiedade, ou coluna, coração não pode ser, né? O que o senhor diz aí para mim, doutor Estênio? Veja bem, Davi, veja só, essas dores que você está sentindo aí, você tem que primeiro, antes de você pensar que é a doença do nervo, antes de você pensar que é uma doença psicológica, antes de você achar que é uma doença psicossomática, você tem que investigar, tem que avaliar o paciente de uma forma objetiva, tem que ouvir a história dele, mas você tem que, por exemplo, fazer uma avaliação bioquímica. Por exemplo, a glicose, quando ela está alta, ela provoca dores no corpo inteiro. Então é uma coisa muito simples. Você às vezes vai para um ortopedista, não resolve, vai para um psiquiatra, não resolve, você fica perdido, porque a diabetes mellitus, ela provoca várias alterações, principalmente alterações nos ossos, alterações na musculatura. Então, essas dores aí, se você
for avaliar, às vezes não é nenhuma compressão por conta de uma hérnia de disco, não é nenhuma alteração de coluna, mas é simplesmente porque você está com a glicose alta, e essa glicose, com o passar do tempo, 5 anos de diabetes, 10 anos de diabetes, você começa a alterar o funcionamento dos nervos periféricos. Então, assim, é importante essa avaliação inicial com o clínico geral, para ele pedir o simples, um exame de sangue bioquímico, ele fazer uma avaliação se você tem algum desvio de coluna, um exame simples no consultório. 80% dos exames não precisa fazer nenhum exame complementar. A história do paciente, o exame físico já nos dá, em 80%, 85%, a condição de fazer um diagnóstico de tratamento. Então essa dor que você está sentindo aí, Davi, pode ser de origem da mente, pode ser ansiedade, né? Pode ser também, mas essa, digamos assim, pastor, nós temos que, antes de nós chegarmos à cobertura do apartamento, a gente tem que começar ver a base. Entendeu? E a base na medicina é exatamente você começar do mais simples, né? E do fisiológico do mais simples. Então não adianta você chegar com a dor na coluna e o médico olhar para você, ou talvez nem olhar para você e dizer, ó, vamos fazer logo uma ressonância. É cara crachá, não pode ser. Entendeu? Então às vezes você resolve uma dor de coluna, você fazendo com um toque na próstata. A próstata dessa pessoa pode estar aumentada e pode estar provocando essa dor na coluna, porque já pode ser uma metástase para a coluna provocada pelo câncer da próstata. Então veja como a coisa tem que ser, né? A gente tem que avaliar. Também da experiência do profissional. Do profissional, lógico. E é interessante que, apesar de hoje parece que ser só o senhor como médico no GRAC, mas o senhor tem uma ação assim multidisciplinar, né? Não é? O senhor tem, pode não ter uma equipe, né? Isso. Mas parece que o senhor tem uma abrangência bem multi, assim, na área, para poder direcionar a pessoa tal, né? Como o senhor está falando aí. O que, na verdade, pastor Amaro, o que nós temos ali... É importante uma equipe multidisciplinar. Amém. A gente tem ali, funcionando naquele espaço, 2 projetos, na verdade, né? Um projeto que é o projeto privado, que é a Clinicardio, onde você tem mais de 15 profissionais, e nós temos o projeto filantrópico, que é o GRAC. No filantrópico só tem eu. A gente pede ajuda a alguns, mas o senhor sabe que, né, a gente pede para fazer um eco uma vez, mas pede... Nós entendemos. Claro. Mas toda semana a gente pedir para o colega fazer 10 ecos de cortesia, 10 ultrassom, aí não fica, né, porque ele tem que manter, tá certo, as suas... Ele vive disso. Então a gente entende, por isso que nós precisamos da ajuda das pessoas. Não é por isso que, se o senhor vier candidato a deputado federal, eu voto no senhor. A gente recebe esse convite, pastor, mas eu lhe digo com toda sinceridade, nós precisamos não só do dinheiro, o dinheiro ajuda, mas o que nós precisamos são pessoas que realmente possam participar, porque você pode, por exemplo, muito bem, eu lembro até de uma história de um cara que fez um sermão, e quando ele terminou o sermão, o cara fez ali no campo de futebol uma grande programação, e tinha um cara muito rico ali, né? E ele trouxe esse cara, encheu o estádio de futebol daquela região ali da África, e depois que ele fez a apresentação, ele olhava para o empresário para ver se o empresário estava gostando, né? Sim. Para ver se o empresário estava se sensibilizando com a história. Ele mostrou vídeos das pessoas passando fome, crianças, né? Mulheres grávidas, idosos. E no final ele olhou para o empresário olhou para ele e na época assinou um cheque tipo de R$1 milhão. Eita. Que maravilha, né? Foi maravilhoso. Ele conseguiu sensibilizar o empresário, recebeu R$1 milhão, fez um bocado de coisa ali daquela região carente da África, e o empresário assinou o cheque e foi embora. No ano seguinte ele chamou uma outra pessoa, um cara que era muito importante na comunidade, ajudava, era uma pessoa que tinha um trabalho voluntário, era uma pessoa que desempenhava uma função muito importante, e levou ele para fazer também a apresentação. E tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, que 1 milhão de pessoas não, tinha muita gente ali, e aí o cara falou, né? Apresentou a sua parte técnica, apresentou a sua vontade de fazer o serviço, e no final o pessoal ficou esperando que ele pudesse fazer alguma doação também, né? Um deu 1 milhão, e no outro ano esperava que alguém desse 2 milhões, mas pela aparência dele, né? Porque às vezes as pessoas julgam as pessoas pela aparência, olharam para a conversa dele assim, meio, né? Sei lá, uma conversa mais filosófica. Aí no final o coordenador do evento chegou para ele e disse: e agora, querido? O que é que você pode nos ajudar? Ele fez: olha, eu soube que no ano passado teve um empresário aqui. E esse empresário doou R$1 milhão. E foi uma coisa extraordinária. Passou o cheque e voltou para a sua cidade. Ele morava, parece que era na Dinamarca. Passou o cheque e voltou para a Dinamarca. Eu sou diferente. Eu não tenho R$1 milhão para dar a vocês.
eu não tenho nada para dar a vocês, mas eu não vou sair daqui. Ô, glória. Eu vim para morar com vocês. Amém. E agora? Quem ajudou mais a comunidade? É verdade. 1 milhão ou aquele que poderia conseguir muito mais junto da comunidade? É o que ficou, né? Então, a diferença é essa, precisa do dinheiro. Claro. O projeto GRAC precisa de ajuda. A gente dá todos os dias uma Bíblia e uma cesta básica. Quando a gente não consegue dar, a gente durante no sábado a gente entrega 7 Bíblias e 7 cestas básicas. Quem é que está doando isso? É o governo federal? Não. É o estadual, é o municipal? Não. Nós não recebemos de nenhuma instituição pública, privada, não existe. É o quê? São os pacientes que nós atendemos. São pessoas. Sim, interessante o senhor falar isso. É. Né? Como é que surge essa... o dinheiro. Então são pessoas amigas que, por exemplo, eu hoje... A expressão de gratidão daqueles que foram Pois é. assistidos pela assistência sua. Então o que acontece? Hoje eu estava no consultório saindo, porque eu já estava atrasado para ir para o Oswaldo Cruz, aí chegou o doutor Alexandre, amigo nosso, fisioterapeuta, que trabalha conosco. Ele disse, Stênio, dá para tu vir aqui? Aí eu fiz, rapaz, eu estou aqui em cima da hora. Ele fez, mas vem. Eu fiz, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei na sala dele, que ele estava fazendo um tratamento de fisioterapia numa paciente. A paciente deitada, aí ele fez, doutor, ela está aqui para lhe doar R$100 para comprar a cesta e a Bíblia. Poxa vida, que é isso? Você não espera isso, né? Se chegasse um cara de paletó, chegasse um cara num carro importado, né, você esperaria que ele fizesse uma doação. Mas assim, ou são essas coisas aí que Deus usa as pessoas e faz com que o nosso projeto continue há 18 anos, faz com que o senhor esteja aqui há 14 anos, por doações. É verdade. O senhor precisa de doações. Não se mantém um projeto seu, não se mantém um programa numa rádio, não se mantém nenhum projeto. O cantor Sandro Nato precisa de ajuda para poder desenvolver o trabalho dele. Roberto Carlos, que trabalha na parte de carpintaria, de marcenaria, ele fez um evento, ele fez 2 salas pra gente. Fez a sala da Arca da Aliança, fez a sala da Cruz. E ele precisa, porque eu estava pegando ele estava ali trabalhando comigo. Aí eu ia dizer no final, Roberto, obrigado pelo seu trabalho voluntário. Então assim, é o que eu quero dizer, pastor Amaro. Nós estamos aqui porque Deus quer. Não é por nossa vontade, não, que eu já tentei desistir várias vezes. Eu estou aqui com o Melo, de Jardim São Paulo, ouvinte assíduo do programa. Ele mandou um áudio, doutor. Vamos ouvi-lo? Amém. Vamos ouvi-lo. Meu pastor, primeiro agradecer, né, por estarmos aqui e aí a sua presença aqui ao vivo com o senhor. E ao Stênio, cardiologista, que fantástico essa novidade, né? Tá todo mundo, com certeza, aqui na cidade do outro lado, vibrando com a presença dele aí, enfim. Mas só queria agradecer por tudo e queria que o senhor também elevasse o nome de uma pessoa que hoje eu fiz e repassei para ele essa coisa do Acorda a Bênção e ela baixou no aplicativo lá da Rádio Evangélica FM, está ao vivo também nos escutando. A Thaís. Thaís, um abraço, Thaís. De escada, mas uma pessoa assim fantástica e que está necessitando muito da sua bênção, né? Amém. Obrigado por tudo. Amém, estamos aqui. Valeu, Melo, que Deus te abençoe. Então, falamos do GRAC, que é o grupo de apoio comunitário. Aí é feito aferimento da pressão, a glicose, há uma outra ação, doutor? Tem sim. Por exemplo, quando nós atendemos essas pessoas nas praças, né, nós convidamos elas para que elas possam participar do culto, Sim. Porque nós acreditamos que a fé cura. Não é, Sandro? Sim. Importante dizer isso, né? Que ele, além de cardiologista e clínico, amado, ele é cristão. Né? Pois é. É o servo do Senhor. Então, Futuro pastor. Futuro pastor. Pastor, amém. Pastor é difícil, né? Hoje em dia você tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho até dificuldade, porque pastor Amaro sabe como ele enfrenta ao longo do ministério dele dificuldades. Eu prefiro ficar como médico. É melhor, né, pastor? É melhor pro seu coração. Eu acho. Mas assim, Sandro, conta para as pessoas aí que muitas pessoas que vão para a reunião da terça-noite, a partir das 19 horas, Isso. Estrada Velha de Água Fria, 1485. Repita, por favor, o endereço devagarinho.
Estrada Velha de Água Fria, 1485. 1485. E ali o culto começa às 19 horas. Nas terças-feiras. Terça-feira nós Toda temos. terça-feira. Toda terça nós temos o culto. Chovendo. Chovendo ou não. Eu Ali, usei chovendo fazendo só meia-noite, aí não faz mas chovendo ou não, né? então ali, pastor, terça. toda terça Sandro Nato ele está ali fazendo. Depois você vai deixar o endereço do seu Deixa. Instagram Deixa. e tudo mais, tal, viu? Então, Sandro Nato, ele faz a apresentação juntamente com outros anjos voluntários, como o pastor Eliel, a cantora Lita, Um abraço o para os Roberto meus Carlos, amigos, Eliel e Lita. e Miguel, que participa conosco, Poliana, que está ali conosco também. Mas, Sandro Nato, você sabe que tem pacientes ali que chega com algum tipo de doença e depois do culto, o que é que acontece? Impressionante, incrivelmente que elas são curadas. A gente teve Glória a Deus. esse relato agora recentemente que a senhora paciente, ela foi atendida na praça e ela chegou ali no culto e ela não esperava que ia ter o culto. Ela foi para realmente marcar a consulta, porque a ação na praça, a pessoa vai lá, fere a pressão, a glicose também, e ela é destinada a esse dia na terça-feira para marcar uma consulta com o Dr. Antônio Stênio. E de repente ela se deparou com o culto. E ali ela confessou que chegou com dores fortíssimas na barriga e se entregou ali durante o culto, às orações, ao louvor, ouviu a palavra e testemunhou, pastor ouvinte, que Deus a curou. Ela saiu dali curada. Aleluia. Espiritualmente, Deus Glória a Deus. operou com poder. Aleluia. Então essa é a nossa alegria, não é, doutor? Alegria. A gente Ontem fazer teve uma que esse deu evento. deu relato que subiu as escadas com dores na coluna, fortes dores. Glória E no a final Deus. nós fizemos um vídeo ela dizendo, olha, eu me sinto feliz, as dores Glória a passaram. Então, pastor Amaro, veja só, eu acredito em milagres, eu sou médico de 30 anos, vai fazer agora, que eu me formei fora a residência, e nós já vimos de tudo, assim, né? E trabalhei em emergência, UTI, enfermaria, hoje a gente faz ambulatório, consultório, e nós temos um programa que Sandro também participa conosco, chamado A Fé Cura. Se eu for falar aqui das pessoas da minha família, testemunhos, né? de testemunhos, o programa tem que ser Então deu o endereço do Instagram, pronto. tá lá, né? Salvo lá, né? Tá sim. Programas, Tá tal. sim. Qual- Tá sim. como é que ele acha no Instagram? Olha, no Eita, deu um apagão Instagram, agora dos dois. Instagram tá lá, @dr.antônio-stênio. Estênio sem né? Sem o chapeuzinho também, Isso, viu? né? @dr.antônio-stênio. Depois tu me dá por escrito para eu editar aqui no Aham. vídeo do Face. Certo. E tem o YouTube também, YouTube pastor, que é também. muito interessante porque as pessoas podem ver os vídeos, Isso, né? isso. Os vídeos das isso, ações das também, ações, as entregas eu tenho das cestas. Inclusive, as pessoas que estão nos ouvindo podem cooperar, podem ajudar pelo Pix. Eu posso dar o número do Pode, Pix, pode, pastor? pode. Que é o 988037177. 988037177. Lembrando, pessoal, que esse é o Pix do GRAC, não é do GRAC. cabeça não. Tá? Isso. Então, com esse Pix você pode fazer doações de alimentos, de bíblias, alguma quantia, não importa se é grande, se é pequena, mas toda ela vai ser destinada, não é, doutor, a pessoas carentes, Pois é. pessoas que precisam, pessoas necessitadas. E você pode comprovar tudo isso com os vídeos que que a nós gente colocamos coloca aí. diariamente Isso. no YouTube. E o endereço do YouTube é o do Dr. Antônio Stênio Saúde e Fé. Dr. Antônio Stênio Saúde e Fé. Grava Escreve aí. isso aí, porque antes de eu concluir aqui o vídeo, eu coloco isso aqui na edição, tá? Certo. A gente já está terminando o programa, falta 7 minutos para a gente parar e fazer uma oração de 5 minutos, né? Porque tem o programa do colega depois do nosso, a gente não invadiu o horário dele. Doutor Stênio, a gente vai ter mais outras oportunidades para estar batendo esse papo e tal. Isso. Mas, falando ainda sobre a abrangência do GRAC, por exemplo, alguém está nos ouvindo e quer levar o GRAC para a sua comunidade. Veja só, muito simples. Você entra em contato com a gente. 3449-5524. Devagar, vamos lá. 3449 3, 4. Essas coisas eu quero tudo por escrito, você pode me dar. Sim. 3, 4, 9, 55, 24. 24. Esse é o telefone da sede do projeto Do GRAC. projeto. Aí, como é que a pessoa Entre em tem que contato. fazer, além de entrar em contato? Quer que se Inicialmente ela tem que... juntar um grupo de pessoas? ela tal? pode, por exemplo, juntar no máximo 10 pessoas, que nós vamos nesse... 10 pessoas? 10 pessoas.
Tá certo? Não é tão difícil, né? Não. Entendeu? 10 pessoas, ela ali vai colocar pessoas que estão precisando, pessoas que não têm condição de pagar consulta, não tem nem condição de pagar um transporte, pessoas carentes. O GRAC, pastor, ele funciona para as pessoas carentes, simples, para não tomar o lugar. Tem gente que tem condição de pagar a consulta e quer ser atendido. Aí quem vai não é o técnico de enfermagem, é o doutor Estênio. Né? Isso, é verdade. É diferente, e o pastor Amaro Corrêa. Mas olha só, então o que é que acontece? Quando a gente coloca esse endereço, você entra em contato com Poliana Nascimento. A partir das 15 horas ela vai ligar para essa Poliana Nascimento e vai marcar para nós chegarmos aí na sua comunidade. Nós queremos chegar aí, nós precisamos chegar aí. Agora nós precisamos muito que você participe como anjo voluntário. Não adianta eu chegar aí, vamos supor, em São Lourenço da Mata, a pessoa que está nos ouvindo agora, e essa pessoa ela vai dizer, eu tenho 10 pessoas aqui na minha casa, incluindo meu pai e minha mãe, mais 8, aí o doutor vai sair daqui para ir para São Lourenço da Mata, sem ter ajuda de ninguém, né? E nós vamos chegar ali para atendermos essas 10 pessoas. Então o que é que acontece? Essas 10 pessoas foram atendidas. Você passou a ser um coordenador. Você passou a ser um anjo voluntário. Então você tem que ir na sede do projeto. É interessante você ir na terça-feira conhecer o projeto. É interessante você mostrar para as pessoas que esse projeto, esse ano, é um ano muito importante. Como o ano passado também foi, como o ano retrasado também foi. Mas é um ano importante para que nós possamos conseguir alcançar muitos municípios, região metropolitana Recife, com o projeto do GRAC. Perfeito. Agora,